Fala pessoal, professor Cristiano Fraga novamente, mais um vídeo para a série Anatomia e dessa vez a gente vai de sistema articular. Bora nessa? Aê, ainda tá aí na área, aguardando para o conteúdo, então vamos nessa, que agora vai. Sistema articular. Vou começar a falar do sistema articular contando um caso real que aconteceu com uma aluna minha. Um belo dia chegou eu para dar aula e aí uma aluna minha disse assim: professor, esse livro que eu estou aqui é uma... Aí falou lá, né? Porcaria, né? Para não dizer outra coisa. Aí eu disse: fulana, por quê? Não tem o último assunto que tu visse, pô. Eu disse: que assunto? Ela: sistema articular, não tem aqui. E aí eu disse: pronto, pega lá o livro que a gente vai dar uma sacada. Aí ela pegou, me demonstrou o livro. E aí eu fui lá e achei para ela. Ela disse: professor, tu não dissesse que era sistema articular? Sim, mas ele também pode ser chamado de junturas. Então, em alguns livros de anatomia, você não vai encontrar o assunto como tema sistema articular. Tu vai encontrar como junturas. Por quê? Pela etimologia. Vamos para cá pegar um apontador para que a gente possa facilitar aqui a indicação. Então, ó, sistema articular vem de articulação. Beleza, mas articulação vem de artos, que quer dizer junto. É por isso que em alguns livros a gente encontra esse assunto como junturas. Junturas que vem de artos, beleza? E o sistema articular ele estuda as articulações ou junturas. Professor, mas o que é uma articulação? Articulação é uma estrutura que une duas outras. Tá ligado? Essa articulação ela pode ser mais móvel ou menos móvel. Existem vários tipos de articulação. Existem as articulações fibrosas, existem as articulações cartilaginosas e existem as articulações sinoviais. E a gente vai estudar uma por uma dessas, beleza? Bem, colocamos aqui uma imagem que ilustra bem as articulações, apesar de que esses pontos luminosos eles só estão mostrando um tipo de articulação, que é a articulação sinovial. Mas existem também, como eu falei anteriormente, as articulações cartilaginosas e as articulações fibrosas que não estão em destaque aqui. Então, por exemplo, o crânio tem articulação fibrosa. Aqui o quadril, a parte da frente, existe uma articulação chamada de sínfise púbica, que é uma articulação também cartilaginosa. Na caixa torácica, aqui nas costelas, existe uma articulação também cartilaginosa, uma cartilagem do tipo hialina. Tudo isso a gente vai ver, então continua aí com a gente. Bem, então, novamente conceituando, são conexões existentes entre qualquer parte rígida do esqueleto. Como assim qualquer parte rígida do esqueleto? Porque o esqueleto não é formado só por ossos. O esqueleto também é formado por cartilagens. A gente vai ter aula de sistema esquelético, é o próximo conteúdo, beleza? Então fique esperto aí. Professor, dá-lhe aí nas funções do assunto? Só se for agora. Então, ó, a primeira função do sistema articular talvez seja a mais óbvia, que é unir as estruturas. Então, se eu tenho aqui meu cotovelo, esse cotovelo ele está meio que unindo o antebraço ao meu braço. Segunda função, movimentação. Pessoal, lembra da última aula de anatomia, que foi sistema muscular? Quando a gente falou em sistema muscular e viu que a função dele de movimentar não era exclusiva dele, e eu comentei o seguinte: não é exclusivo de muscular a movimentação. Depende também do sistema articular e sistema esquelético. Vale para cá também, ó. O sistema articular ele depende do músculo e do esqueleto para promover o movimento, beleza? E tem uma outra função aqui que muitas vezes as pessoas esquecem, mas é o crescimento. Quando a gente é criança, os ossos longos eles vão crescendo do ponto de vista longitudinal e ele cresce através de algumas cartilagens, né? E aí a gente vai estudar isso melhor na aula de sistema esquelético, mas só de antemão para tu saber que essas articulações, do tipo cartilaginosa, ela também serve para a promoção do crescimento do indivíduo, beleza? Vamos lá. Tipos de articulação: fibrosa, cartilaginosa e sinovial. Só isso. Mas vamos nessa aqui? Primeiro tipo de articulação fibrosa, basicamente isso aqui, ó, sutura. A gente já comentou isso daqui na aula de introdução à anatomia, né, porque a gente falou dos planos de secção, e a gente também comentou isso aí num quadro do Dica Ligeira, que falava dos planos de secção e também dos eixos. Lembra disso? Se tu não lembra, procura aí no canal que tu vai encontrar essas dicas, certo? Nessa imagem aqui, eu tive o cuidado de colorir as linhas em 3 cores distintas. Se tu observar bem a imagem, tu vai ver que tem uma linha rosa, uma linha amarela e uma linha verde. Concorda comigo? Essa linha rosa, ela é chamada de sutura coronal.
É ela que dá origem àquele corte coronal. Essa linha amarela é chamada de sutura coronal, sagital. É ela que dá origem ao corte sagital. E essa linha verde é a sutura lambidoide. Professor, só tem essas suturas? Não, existem várias. A face também tem suturas, tá ligado? O osso do nariz, os olhos nasais, ele tem uma articulação do tipo sutura na frente. Na verdade, a cabeça toda ela tem basicamente suturas, né? E o que caracteriza uma sutura? É uma articulação fibrosa, ela possui fibras. Outro detalhe, quando a gente é criança, né, que tem aquela famosa moleira, né? Alguns chamam de muleira, mas na verdade o nome é fontanela, são espaços que tem aqui no crânio para que durante o parto normal a criança passe sem maiores danos para ela e para a mãe. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, essas muleiras, né, essas fontanelas, elas vão simplesmente se fechando. Uma outra curiosidade é que o osso frontal, que é esse osso aqui, ó, frontal, parietais e occipital. O osso frontal, quando a gente é criança, normalmente eles são dois, e quando a gente vai ficando mais velho, ele vai se fechando e ele forma apenas um osso. E aí eu vou dar um spoilerzinho da aula de sistema esquelético, beleza? Quando a gente é criança, a gente tem aproximadamente 300 ossos. Quando a gente chega à fase adulta, a gente tem, em média, 206. Professor, esses ossos caem? O que é que acontece com esses ossos? Fique esperto na próxima aula que tu vai aprender, beleza? Mas só para tu sentir o gostinho da anatomia na tua boca. Então vamos nessa. Então a primeira articulação, tipo sutura. Professor, o que danado quer dizer sutura? Sutura quer dizer costura, porque lembra uma costura, beleza? Vamos nessa. Existe um outro tipo de articulação fibrosa que é o sindesmose. A sutura do tipo sindesmose só existe basicamente em dois lugares. Existe a sindesmose tíbio-fibular, porque esse osso é a tíbia e esse osso é a fíbula. E existe também a sindesmose radio-ulnar. A sindesmose radio-ulnar é no antebraço. A sindesmose tíbio-fibular é na canela. Isso aqui, ó, é basicamente esse tipo de articulação. É uma articulação fibrosa, beleza? Isso aqui é chamado de membrana interóssea. É um tipo de articulação do tipo sindesmose. Massa? Vamos lá. Existe também uma que as pessoas nem imaginam que exista, que é a gonfose. Mas, Cristiano, que danado é gonfose? Ó, etimologicamente falando, gonfose vem de prego e etc. Por quê? É como se o dente ele fosse pregado no alvéolo da maxila ou da mandíbula. Alvéolo é um buraco dentro do osso, beleza? Então, é como se isso aqui fosse um preguinho e estivesse sendo penetrado aqui. Tá vendo essa corzinha azul aqui? Essas linhazinhas? Isso também é uma articulação fibrosa, chamada de gonfose. Se ligasse? Pronto, só são essas, professor? Só são essas, mas agora a gente vai para as cartilaginosas. Só existem dois tipos, sínfise e sincondrose. Mas bora começar pela sínfise aqui, por partes, que nem Jack. Então, ó, a sínfise é uma articulação cartilaginosa. Na verdade, a sínfise ela tem uma característica especial. Ela é uma cartilagem que a gente chama de cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Que danada é isso? Quer dizer que ela é uma cartilagem que tem uma grande quantidade de tecido fibroso. Isso faz com que ela fique mais rígida. Ela está encontrada normalmente em lugares que precisa de mais rigidez. Um exemplo disso é a sínfise púbica. Sínfise púbica é essa estrutura aqui. Beleza? Vamos lá. Já as sincondroses, o exemplo clássico das sincondroses são as cartilagens costais. Professor, isso aqui não é o tronco? É. Não é a caixa torácica? Também. Isso azul aqui, não é osso não? Não. Isso azul são cartilagens. E é uma cartilagem do tipo hialina. E o que é que diferencia a cartilagem hialina dos outros tipos de cartilagem, como a fibrocartilagem? A menor quantidade de tecido fibroso, então ela é mais maleável. Tu concorda comigo que durante o processo de inspiração e de expiração, o teu tronco ele aumenta e diminui, ele expande e diminui? Se o teu tronco fosse só de osso, você não conseguiria desenvolver esse processo que é chamado de respiração. A respiração é a inspiração e a expiração. Tranquilo? Então ela é uma cartilagem mais maleável. E esse tipo de cartilagem aqui a gente chama de cartilagem costal.
Costal porque está nas costas? Não, costal porque está nas costelas, certo? Vamos lá. Existe o terceiro e último tipo de cartilagem, no caso de articulação, melhor dizendo, que é a articulação sinovial. Essa articulação, eu diria que ela é a mais predominante no corpo. Por quê? Em tudo que é lugar que tem movimento, tem esse tipo de articulação. E o que é que caracteriza, professor, a articulação sinovial? O que caracteriza a articulação sinovial é a presença do líquido sinovial. E aí, eu fiz esse desenhozinho aqui, não ficou muito bonito, né? Mas, para ilustrar para vocês um detalhe aqui. O nome disso tudo aqui é cápsula articular. Essa cápsula articular ela é formada por tecido fibroso, ligamentos e etc. Mas o que eu quero que tu entenda aqui é o seguinte. Isso branco é o osso, isso é uma falange, beleza? É uma partezinha dessa aqui do dedo. Osso e osso. O nome disso aqui é cartilagem articular. Por quê? Porque é uma cartilagem que está na articulação. Beleza? O nome disso daqui, ó, essa linhazinha dentro, é membrana sinovial. Essa membrana sinovial ela tem uma importância excepcional para esse tipo de articulação. Essa membrana é quem vai produzir o líquido sinovial. E esse líquido sinovial, que caracteriza a articulação sinovial, é basicamente quem vai promover a tua movimentação sem maiores danos. Quando você faz isso, é esse líquido aqui se afastando e promovendo o estouramento de bolhas. Então, esse líquido aqui, ele basicamente lubrifica a articulação. Então, é por isso, graças a essa articulação, que conseguimos ter movimentos. Algumas pessoas têm um desgaste em algumas articulações, principalmente do joelho, né? Tem algumas pessoas que desenvolvem até uma patologia chamada de sinovite. Não é sinusite, é sinovite, que é a inflamação da membrana sinovial, promovendo a produção de líquido sinovial, que a galera chama popularmente de água no joelho, né? Então, pessoal, basicamente, o conteúdo de hoje foi esse daí. O sistema articular ele é relativamente pequeno, só que ele emana alguns detalhezinhos. Então, em resumo, articulação fibrosa, cartilaginosa e sinovial. Beleza? Função: liga, ela une, ela junta, ela participa do movimento. E o que é que ela faz também? Promove o crescimento, basicamente de ossos longos. Professor, qual é o tipo de articulação fibrosa? Vamos nessa. Sutura, sindesmoses, gonfoses. Cartilaginosa, sínfise, sincondrose. E temos, por último, a articulação sinovial. E aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Fique esperto. Até mais.